E aí, tudo bem contigo? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que deveria ser também óbvia, né? Só que como toda obviedade, só se torna óbvio depois de óbvio a gente. Como assim? Você sabe que aquela palavra fazer implica em você, obviamente, fazer algo. Por exemplo, eu fiz o trabalho da escola. Ou seja, o trabalho da escola foi feito por mim. E daí vem aquela sensação de, de contentamento por ter concluído algo, por ter feito algo. Só que nesse processo pode acontecer de esse algo ser tão estimado pela gente que a gente não somente quer fazer esse algo, a gente quer fazer muito bem. A gente quer que seja perfeito. Só que muitas vezes esse perfeito nos faz querer que a situação ao nosso redor também seja não somente propícia a ser aquilo realizado, aquilo ser feito. A gente quer que o que esteja ao nosso redor, para que a gente faça, para que seja feito, não somente esteja feita também, mas que seja perfeita. Colocando em palavras mais simples, a gente espera que a gente faça algo pela qual a gente tem a estima perfeita, mas para isso a gente quer que as condições que nos abarcam estejam perfeitas também. Eu não sei se eu me fiz entender, mas a gente tem uma programação, pelo menos eu tenho e muitas pessoas que eu conheço também, se não todas, a gente tem uma programação, uma inclinação a tentar estimar as coisas. E ao estimar as coisas, por exemplo, um estudo, esse estudo é muito importante para mim, eu tenho que estudar é muito legal, eu tenho que estudar, é muito importante. Esse estudo, ele tende a ser tão estimado, que a gente não somente quer fazer, a gente quer que seja perfeito. Não somente feito, tem que ser perfeito, grandiosamente perfeito. E para isso, para ser bem perfeito, tem que estar perfeito o ambiente que me rodeia. E perfeição, senhores, senhoras, perfeição não existe. Por mais me diga algo que você considera como perfeito e que você realizou na sua vida. Você pode até dizer, Lucas, aquele final de semana para mim foi perfeito. Mas se indagar você sobre o que você considera perfeito para o final de semana, eu tenho certeza que se a gente for vasculhar bem, for analisar bem se tal final de semana perfeito, ele deve ter sido muito bom. Pode ter sido muito bom, pode ter sido excelente, mas perfeito não foi. Eu digo isso com absoluta certeza, porque perfeição é uma idealização. Perfeição não existe. Mas não é porque perfeição é uma idealização que perfeição não existe, que a gente não deve buscar essa perfeição, que a gente não deve ir atrás dessa perfeição. Essa idealização, ela é muito importante para nos fazer mover. Como ela está associada ao grau de estima que a gente tem por esse caminho, por esse resultado, isso nos move a caminhar nesse sentido. É como se fosse, às vezes, aquela cena de você estar montado no coelhinho, com uma vara e o anzol com uma cenoura na isca. Nem tem aquela chargezinha, você está montado no coelho e botando o coelho para caminhar com a cenourinha na frente. Ele nunca vai alcançar aquela cenoura, nunca. Mas ele persegue aquela cenoura serve para ele se movimentar. Embora essa cena que eu trouxe para vocês seja pejorativa, né, é mais ou menos isso que ocorre com a gente quando a gente busca uma perfeição. E como eu disse, não precisa ser algo, por ser uma idealização, por ser algo que nunca vai ser atingível, não precisa ser algo descartado. Embora a imagem do coelhinho atrás da cenoura seja uma imagem pejorativa, seja uma imagem negativa, a perfeição ela também nos ajuda a buscar algo e no caminho, no trajeto, em busca desse algo, a gente pode não ter conseguido essa coisa.
Mas o final de semana que a gente teve, embora não tenha sido perfeito, pode ter sido muito bom. E foi muito bom porque a gente buscou a perfeição para esse final de semana. Entende? Isso se aplica, por exemplo, nos nossos estudos. A gente tenta, ao menos eu e muita gente que eu conheço, tenta fazer dos estudos algo perfeito. E muitas das vezes a gente sabe que esse perfeito não existe. Então a gente vai atrás do perfeito nos estudos, mas a gente sabe que não existe. E por não ter conseguido essa perfeição nos estudos, muitas das vezes, a gente se reprime, a gente deixa de estudar. Outra coisa que ocorre é o ambiente, pelo ambiente não estar perfeito para fazer essa coisa perfeita. A gente busca transformar o ambiente em perfeição e por não conseguir transformar o ambiente em algo perfeito, em condições normais, em condições de temperatura e pressão normais, perfeitas, a gente não consegue, a gente deixa de estudar por isso. A gente passa a, por exemplo, comprar da melhor canetinha, o melhor marca-texto, o melhor marca-página, o melhor notebook, o melhor computador, a melhor iluminação. A gente busca deixar um ambiente, nesse caso, nessa linha de raciocínio, um ambiente perfeito, busca deixar um ambiente perfeito, para que a gente consiga, nesse ambiente perfeito, exercer uma atividade perfeita. Sendo que, na verdade, o que a gente deveria, mesmo com a perfeição como um objeto a ser seguido, no sentido positivo, a gente deve ter a compreensão de que nunca iremos atingir essa perfeição. E que se a gente coloca essa perfeição como um sentido, como uma seta, como a ponta de uma seta, de uma reta, que não tem começo, que não tem fim, tem começo, que é quando você começa a estudar, por exemplo. Mas não tem fim, porque a perfeição nunca vai ser atingida. A gente tem que botar na nossa mente que pelo menos vão ser feitas alguma coisa. No estudo, pelo menos, você fez algo. Ah, eu planejei estudar hoje isso e aquilo. Eu planejei estudar... Peraí. Voltei. Eu planejei estudar, por exemplo, sobre isso. Depois do Big Bang, da origem ao fim do universo. Sem entrar aqui nesse tema, por favor. Sem entrar em ideologia, nem nada. Mas pega esse livro aqui aleatório. Eu disse que teria que estudar esse livro aqui hoje. Ele tem tantas páginas. Por exemplo, tem 100 páginas. E eu leio 100 páginas desse livro em, sei lá, botar aqui 3 horas. Não estou dizendo que é o ideal, também não estou dizendo que é ruim. É um exemplo, 3 horas. Só que já são aí 11 horas da noite. Eu tenho que dormir 12. Porque eu sei que se eu não dormir 12, quando acordar cedo da manhã, eu não vou conseguir ficar sem sono. Eu vou estar com muito sono mesmo. Mas não é aquele sono por ter dormido um pouco. É um sono como se não tivesse dormido. E eu sei que isso não é legal. E eu posso evitar, não posso evitar. Então, como já são 11 horas da noite, eu tinha que ler esse livro, não vai dar tempo de ler ele sem ficar sem dormir. Então, eu não vou ler. Isso é perfeito, está buscando um ambiente favorável perfeitamente para ele. Porque o ambiente perfeito seria ele ter todo um tempo disponível no dia para ler aquele livro. E ao terminar de ler, ele vai ver que aquela perfeição que ele almejava talvez não fosse tão perfeita assim. Ao terminar de ler, ele idealiza o desfecho do livro, idealiza, e ao terminar de ler, ele vai ver que não era toda aquela idealização que tinha. Claro, ele pode se surpreender com o livro, pode ter muito aprendizado com aquele livro, mas são coisas feitas. Não é o atingimento da perfeição. Perfeição a gente nunca tem. Sempre tem uma imperfeição. A gente sempre pode encontrar uma inconsistência, uma imperfeição. E nesse caso, ele deixou de estudar esse exemplo, ele deixou de ler um pouco do livro, porque ele queria que fosse perfeito. E aí está a ideia de perfeição negativa. A perfeição que impede você de agir, de fazer, de ter feito, porque não vai ser perfeito. Mas perfeito nunca é. Só que você, nesse caso, se impediu de fazer alguma coisa por conta dessa busca pela perfeição, essa perfeição negativa.
Se você tivesse sentado para estudar essa 1 hora e não tivesse mesmo assim terminado o livro, você teria feito algo. E com a consciência de que perfeição não existe, já teria sido um avanço, já teria sido um progresso para você. Você já teria feito algo. E o lado positivo da perfeição é quando você faz algo. Algo é feito por ter sido o perfeito buscado. Entende? Então aqui nesse videozinho de 10 minutos, eu quero deixar a mensagem de que a perfeição ela pode ser positiva também. Você nunca vai atingir a perfeição, mas ela pode te guiar em um sentido, a fim de que você faça coisas nesse trajeto em busca da inalcançável perfeição. Você nunca vai encontrar a perfeição amorosa, sempre vai ter o lado negativo do relacionamento. Você nunca vai encontrar a perfeição na relação entre pais e filhos. Sempre tem uma briga, uma discussão, um desentendimento. Sempre tem. Você não vai encontrar a perfeição na leitura de um livro, não vai encontrar a perfeição nos estudos, não vai encontrar a perfeição em algum cosmético, sei lá, para a estética que você tem, que você quer atingir. Você nunca vai encontrar a perfeição nisso. Então é uma busca que, se for transformada no real atingimento de uma perfeição, você nunca vai conseguir, vai se decepcionar e nunca vai se parabenizar por ter feito algo, porque o seu feito, na verdade, a sua busca pelo feito é um perfeito inatingível, certo? Então era isso que eu queria passar. A perfeição tem um lado positivo, faz a gente correr atrás e fazer coisas, mas tem um lado negativo da gente deixar de fazer coisas em busca de algo que nem existe, tá? Então, esse vídeo é isso. Até a próxima. Fica aí, que seja, sei lá, que fique tudo bem com você, se não estiver tudo bem. Qualquer coisa você escreve aqui nos comentários, alguma coisa, que a gente pode conversar, tá? Eu falo isso porque às vezes, enfim, às vezes a gente não tem um dia legal, né? E eu gostaria de contribuir positivamente para o seu dia. Então, se você escrever um comentário aqui e eu também tiver disponibilidade, eu dou uma olhada e respondo como eu posso. Tá bom? Tchau!